Tem umas pessoas que são daquele jeito, sabe? Daquele jeito. Não lê nada, não quer se esforçar mentalmente, etc. Fica ali rolando os Reels do Instagram ou os Shorts do YouTube. Mas então, quando vai pegar num livro, quando é convencido finalmente a fazer alguma coisa, lê ali um livro qualquer, um livro médio, etc. Mas pouco tempo, alguns dias, umas poucas semanas depois, se esqueceu de tudo. Não lembra de nada, é um buraco assim, um vazio completo na memória. Se isso já aconteceu com você, você já sofreu com isso e gostaria de fazer da sua leitura algo proveitoso, algo produtivo e não somente uma perda inútil de tempo, porque se você lê alguma coisa e depois não lembra do que leu, foi só uma perda de tempo mesmo? Então assiste esse vídeo até o final, pode fazer uma diferença gigante para você, porque aqui eu vou te dar os 7 passos fundamentais para você lembrar daquilo que leu. Vai ser bem rápido, direto, sem enrolação, mas antes, rola a vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou te dar os 7 passos fundamentais para você lembrar efetivamente, de fato, daquilo, do conteúdo dos livros que você lê. Isso também se aplica a artigos, a matérias, a outros tipos de texto, mas isso que eu vou dizer aqui se aplica sobretudo aos livros. Claro, antes de começar o vídeo, já metralha aí o botãozinho do like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque você provavelmente vai ser muito ajudado com essas dicas. A última dica, dica número 7, é aquela que faz mais diferença, tem mais impacto pra mim. Então vamos lá, dica número 1, mais óbvia, mais básica de todas. Você vai até dizer, uau Pedro, sério que você está fazendo um vídeo falando isso? É você estar lendo alguma coisa, algum livro no qual você tenha interesse. Porque você provavelmente já notou isso com crianças ou já viu em salas de aula. Se você não tem interesse por alguma coisa, é muito difícil você memorizar. Realmente muito difícil. Por outro lado, quando você tem muito interesse naquilo, a sua memória apreende muito mais coisas. Então quando você está lendo um livro histórico, mais chato, mais arrastado, etc., você provavelmente vai lembrar, vai reter muito menos coisa. Porque é menos interessante. E se você de fato está ali num ambiente que não promove a concentração, está sempre se concentrando, está lendo ali meio de mau gosto, etc., você não vai conseguir se lembrar bem daquilo que leu. É bastante difícil. Claro, você vai ter uma ideia geral, mas vai ser algo muito nebuloso e você não vai de fato aproveitar o livro. Vai ser, no fundo, uma perda de tempo. Então, se você agora está lendo algo que não te interessa, não vai enriquecer sua vida espiritual, nem sua cultura, nada, você muito provavelmente está perdendo tempo. Dica número 2 é algo que eu percebi no passado quando eu estava lendo um livro chamado Presos por um Fio, a história das FP25, já está analisada aqui no canal, pode clicar no izinho e ir lá assistir, que é ler com sono. Pedro, que raio de dica é essa? Eu queria dica de verdade. Sim, eu já vou te dar as dicas mais interessantes mais pro final do vídeo, mas isso é algo que faz sim uma grande diferença. Principalmente quando você está lendo à noite, você deixa a leitura por último, vou ler aqui umas pagininhas. E já me aconteceu de eu estar lendo, eu leio com o lápis na mão, eu faço anotações nas páginas, tô ali meio cabeceando e tal, bocejando. Então naquela noite, imagina que eu li da página 100 a 120, e quando no dia seguinte levanto e pego no livro, eu não lembro de nada entre a página 100 e a página 120. E pior ainda, eu só sei que eu li aquilo porque tá lá as anotações que eu fiz durante a leitura. Então se você está lendo com sono, quer dizer que seu cérebro já está se preparando para dormir, seu cérebro está num momento terrível para absorver informação. É por isso que eu não gosto muito de ler à noite, a não ser que seja algo realmente muito leve. Então ler com sono, ler com a barriga cheia, quando você está fazendo digestão, costuma ser uma má ideia. Claro, se você não tem outro horário para ler, paciência, mas não é o ideal. Dica número 3, que é uma das mais importantes de todas, é ler com um lápis na mão. Então eu sempre ando há vários anos com um livro embaixo do braço ou dentro da mochila. Porque se você quiser ajuda para estruturar no plano de leitura, também dicas para ler melhor, assista o vídeo que eu fiz explicando passo a passo, em 15 minutos, como fazer o seu plano de leitura do zero, um plano que é rápido, funciona bem. E algo que ajuda bastante você lembrar, reter os conhecimentos que você adquiriu na leitura é ler com um lápis na mão e anotando, circulando, sublinhando, realçando as partes importantes do livro. Porque existem livros que têm 200 páginas, mas o suco, a essência, aquilo que realmente é bom, aproveitável do livro, pode se resumir em 4 páginas, em 5 páginas. E quando você tem um lápis na mão, você consegue realçar, circular aqueles pontos mais importantes que o autor refere. Então, quando você depois
pega num livro para uma releitura, ou então só para buscar alguma informação que você sabe que está ali, mas está um pouco nebulosa na memória, você tem aquelas anotações que ajudam muito na revisão do livro. Assim, ajudam muito. E agora, além de um livro, eu também levo sempre um lápis comigo, onde quer que eu vá. Dica número 4 eu chamei de repetição ou contexto. Como assim? Imagine que você não tem tempo, você não lê um capítulo inteiro. Você para num dia no meio do capítulo, ou mais pro final do capítulo, no início de um novo. Algo que me prejudicou várias vezes e que provavelmente também te prejudica é que quando você agarra no livro novamente, então imagina eu estava aqui no meio do livro do Como Falar, Como Ouvir, do Mortimer Adler, que também já fica a recomendação ali recentemente, vai melhorar suas habilidades de comunicação e também de memória. Parei aqui no meio do capítulo, na página 154 e tal, e um erro que muitas pessoas cometem é, pegou no livro no dia seguinte ou 2 dias depois, abre e começa ali num ponto qualquer. Tenta pegar o tema ali no meio, fora de contexto, nem lembra exatamente do que o autor estava falando. E isso, sobretudo quando você está lendo livros que não são de literatura, quando é uma história de literatura, uma narrativa contínua, nem tem tanto problema você fazer isso, que depois você vai lembrando assim naturalmente. Mas num livro como esse, do Mortimer Adler, isso vai te prejudicar um pouco, porque você não lembra, você caiu ali meio de paraquedas no meio do capítulo, você não lembra exatamente do que que ele estava falando. Então, algo que vai te ajudar bastante é voltar 1 ou 2 páginas atrás, voltar até o início do capítulo, se você estiver no início, reler ali alguns parágrafos, revisar suas anotações, já pode ler novamente os trechos que você já tinha sublinhado anteriormente. Então, dessa forma você vai entrar, você vai mergulhar novamente na leitura de uma forma eficaz e não ali de completo paraquedas, o que vai deixar o seu cérebro com certeza confuso. A dica número 5 é esquematizar o conhecimento. O melhor exemplo que eu posso dar de um livro que deixa você fazer isso com maestria é um chamado Didascalicon, aqui do Hugo de São Vitor. É um livro fenomenal, assim, adorei, li esse ano. Outro livro que também deixa você fazer isso de forma muito clara é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que também é um livro incrível, vai melhorar a sua comunicação. Isso aí é só para citar 2 exemplos de livros que têm um conhecimento muito fácil de esquematizar. E por que esquematizar? Você prefere ler 40 páginas, 50 páginas, contendo ali os conhecimentos que você gostaria de relembrar, ou você gostaria de ter em meia página, esquematizado por você, com a sua letra, tudo o que você precisa de fato saber. Todos os termos essenciais, as palavras-chave, para você recordar aquilo que você já leu e conseguir aplicá-lo no mundo prático. Qual que você prefere? Ler 50 páginas ou ver meia página? É evidente que qualquer pessoa com mais de 2 neurônios vai escolher analisar, observar a meia página. Então, se você pegar em algum desses 2 livros, existem muitos outros, como é evidente, termina o capítulo e faz um esqueminha daquilo que você leu. O livro que eu mencionei do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, no final de cada capítulo tem lá o princípio, ele literalmente fez isso para você. Tem ali numa frase aquilo que o capítulo quer dizer, aquilo que é importante do capítulo, e depois no final de cada parte do livro ele faz um resumo dos pontos. Então é só você pegar uma folha à parte, ou então no finalzinho do livro, e escrever todos os pontos seguidos nas diferentes partes. Assim, o autor literalmente fez metade do trabalho para você. Você só tem que reunir as peças do quebra-cabeça. Algo que eu fiz quando eu estava lendo o Didascalicon era lia o capítulo, esquematizava o conhecimento do capítulo, e no dia seguinte, antes de ler o próximo capítulo, eu revia o capítulo que eu já tinha lido, o anterior, para fixar bem na memória. Também já vem a importância da repetição. E eu já lembrava dessa forma que eu consigo agora. Não vou fazer isso porque ia tomar algum tempo, mas eu consigo explicar com um nível de detalhe razoável, para dizer o mínimo, as 4 áreas da filosofia elencadas pelo Hugo de São Vitor. A área teorética, prática, mecânica e lógica. Aí depois ele vai falar do trivium, vai falar do quadrivium, vai falar da matemática, vai falar da música. É um livro incrível, também já fica essa recomendação de 5 estrelas. Então quando você terminar um livro, ou então o melhor é você fazer isso com cada capítulo, sobretudo quando não são livros de literatura, são livros mais de ensinar alguma coisa, mais didáticos, mais filosóficos, etc., termina o capítulo, usa ali os espaços das bordas do livro e constrói esquemas, que isso vai te ajudar muito. Mapas mentais, as palavras-chave, os termos-chave. Porque quando alguns dias depois, algumas semanas depois, você quiser relembrar aquele conhecimento, você não precisa reler algum capítulo, você só tem que ver o esquema e com aqueles termos e palavras fundamentais já vai se lembrar dos pontos mais importantes.
A dica número 6 é aquela que dá pra fazer um meme com ela, assim, é uma coisa muito óbvia. Sobre isso, eu até tinha guardado um trecho aqui do Didascalic pra ler, que eu perdi, que eu fechei o livro aqui. Sei. Donde estás, hermanito? Donde estás? Então, o Didascalicon, já que eu tô mencionando ele tanto, ele é basicamente um tratado pedagógico, vai te ensinar por A mais B como é que você deve ler, como é que você deve estudar, iniciação na vida intelectual, iniciação na filosofia. E aqui na página 139 ele fala sobre a meditação, capítulo 10 do livro 3º. E ele fala o seguinte, abre aspas: a meditação é uma reflexão persistente com conselho, que investiga prudentemente a causa e a origem, o modo de ser e a utilidade de cada coisa. A meditação tem o seu início na leitura, sem, entretanto, ficar limitada por nenhuma das regras e princípios da leitura, pois ela se deleita justamente em divagar por um espaço sem fronteiras, onde ela fixa livremente o foco da verdade a ser contemplada. Deixa aqui eu só traduzir essa linguagem filosófica para nós, meros mortais. Ele está falando o seguinte: quando você lê alguma coisa, você não está meramente exercendo uma faculdade da sua visão. Isso é algo, inclusive, que o Mortimer Adler também cita no Como Falar, Como Ouvir. Você não está ali só passando os olhos, você está também treinando a leitura, sobretudo, uma atividade da mente. Você tem que pensar naquilo que está lendo, senão você é um analfabeto funcional. Você tem que não só decodificar ali as letras, os sons, os fonemas, soletrar as palavras, que seja, mas você tem que entender a mensagem que o autor está tentando transmitir através daquele texto. Então, a primeira coisa, quando você está lendo, isso é a coisa mais óbvia do mundo, mas eu vejo gente que não faz isso, você tem que pensar, você tem que entender o que você está lendo. Você lê um parágrafo, você lê uma página, você tem que saber me dizer o que é que você leu. Assim, se você não sabe, você não perdeu tempo, você ficou ali aberto, assim, olhando para o livro, ou você não entendeu, porque também tem livros complicados, você precisa ler a mesma coisa várias vezes para aprender o conhecimento. Claro, se você não anotou uma coisa muito detalhada, muito tempo depois, é uma coisa. Mas logo a seguir, você leu a página, fechou o livro, você tem que saber aquilo que você leu, porque você estava exercendo uma atividade da sua mente. Então, algo que ajuda pra caramba é, depois que você lê o livro, imagina, você tá andando na rua, você tá esperando alguém, fazendo sua refeição, seu lanche. Algo que eu faço muitas vezes é, olha, aquele livro que eu tô lendo, tá, o que eu tô fazendo, o que eu tô lendo agora, o que o autor tá me ensinando neste momento. Ou então naquela história que eu estou acompanhando, dos noivos, do Alessandro Manzoni, o que é que o Lorenzo está fazendo, o que é que a Lúcia está fazendo. Isso daí é um romance que eu já analisei aqui no canal. E você vai pensando, tá bom? Porque olha só que maravilha, quando você pensa sobre as coisas, elas se fixam melhor na sua memória. E já vem de novo aquela questão da repetição. A repetição é um pilar fundamental na memorização. E você pode ver que no fundo todas as dicas que eu estou dando podem se resumir a você de diferentes maneiras, de diferentes formas e meios, repetir e martelar ali na sua cabeça aquele conhecimento, aquela informação, até que ela fique lá e se solidifique e você consiga lembrar dela sem ter que consultar um esquema, etc. E por último, a dica número 7, a dica que faz mais diferença para mim e que me ajuda muito, é você ensinar, explicar aquilo que você leu. Nossa, li um livro incrível de filosofia, de história, de religião, de teologia, de literatura, de finanças pessoais. Você explicar aquilo para alguém. Isso ajuda muito. Inclusive, algo que fez o meu nível de leitura subir pra caramba foi começar a fazer vídeos aqui no canal. Eu abri há um ano mais ou menos, eu comecei a gravar vídeo aqui. Era um negócio muito falta de constância. Mas o que eu já fiz aqui em dezenas de vídeos? Tentar passar de forma compacta, concisa, direta e mais ou menos agradável aquilo que um determinado livro quer passar. Foi isso que eu fiz, por exemplo, no vídeo do O Homem em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl, que é recente. Tem aqui um livro, quais são os pontos fundamentais. O que é que eu de fato posso tirar daqui? E eu até poupo algum trabalho para você não ter que ler o livro completo, e te entrego aqui as informações mais relevantes, mais as principais. Embora, é claro, as nuances, os detalhes, os recursos expressivos você só consiga acessar lendo de fato o livro. Então, se você tiver alguém em casa, um irmão, um pai, um amigo, sei lá, explica isso para alguém de alguma forma, tá bom? Não precisa fazer um discurso assim de meia hora, de 2 horas, mas ali alguns minutinhos na mesa do jantar. Inclusive, isso daí pode ser um excelente tema para conversa entre amigos. Explica aquilo que você leu. Tenta ensinar para outra pessoa
aquilo que você aprendeu com um determinado livro, com determinada obra. Isso daí vai fazer uma diferença incrível para você e aquilo que faz mais diferença para mim, é a dica mais valiosa para mim. Basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você que está aí me assistindo gostou e vai aproveitar desse ouro, dessas dicas que eu tô te dando, por favor, metralha aí o botãozinho do like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Isso ajuda muito o canal a de fato crescer. Claro, também me diz aqui nos comentários que vídeos você gostaria que eu trouxesse aqui para você. Leia o Didascalia, como se você já tiver alguma iniciação filosófica. Também leia aqui o Como Falar, Como Ouvir, do Mortimer Adler. 2 obras que eu li esse ano que também são bastante boas e que referem de uma maneira ou de outra o quão importante é manter as coisas na memória. E para concluir o vídeo, eu cito aqui um trecho do Didascalia com Hugo de São Vitor, da página 143, que é a seguinte, abre aspas: "Por isso, rogo-te, ó leitor, que não te alegres demais se porventura lês muitas coisas, mas alegra-te sim, se compreendes muitas coisas, e não só se as compreendes, mas se consegues retê-las na memória." Gente, não adianta ler muito. Você tem que entender aquilo que leu, você tem que exercitar a sua mente. Mas mais importante ainda que exercitar a sua mente, do que entender aquilo que você está lendo, é manter aquilo que você compreendeu na memória. Porque é aí, de fato, que a leitura se torna algo útil, algo incrível, algo maravilhoso, algo produtivo. E não uma mera perda de tempo que você está sentado em algum canto, passando os olhos sobre páginas com letras imprimidas. Isso é tudo, aproveite, utilize essas dicas e até o próximo vídeo. Fui!